Vamos falar sobre dinheiro? Está no ar o seu programa sobre educação financeira e investimentos. Você já parou para pensar que, independente de onde você trabalhe, das empresas pelas quais você tenha passado, do seu mundo, às vezes que é um mundo de autônomo, a carreira ela é sua, verdadeiramente sua? E para falar sobre isso, eu estou aqui com uma convidada muito especial, Carla Clarinda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, olá a todos, espero aí compartilhar bastante aí conteúdo e falar do que eu mais gosto aí, que é carreira. Que legal, e no final do dia, é isso mesmo, a carreira, ela é sua, a carreira é minha. Fale um pouco mais sobre isso, Carla. É muito importante que nós, a gente tem que ser protagonista da nossa vida, né? Quem aqui nunca escolheu uma profissão porque o pai, a mãe, o avô, um tio falou para você que você tem que escolher essa profissão que é o que dá dinheiro? Médico, advogado, você tem três opções, né? Médico, advogado, engenheiro. Engenheiro. E às vezes sempre aparece administrador. O administrador ou alguma outra profissão que geralmente já vem de forma hereditária, né? E por muitas vezes, papais e mamães escutem essa. A gente não pode fazer isso com os filhos. Hoje a gente está falando aí da área da tecnologia. Quantos pais não brigam com os filhos porque eles estão fazendo o quê? Jogando videogame. Lá em casa é assim. E Lá aí? em casa? A gente briga, tá jogando, não solta o celular, pelo amor de Deus, deixa isso. Tem que deixar, porque lógico, nada em excesso, mas ele tem ali um talento. Então, precisa olhar para isso, né? Hoje, as áreas que mais estão contratando é a área da tecnologia, principalmente porque a gente está falando aí da indústria, né? Era 4.0, já é a 5.0, então os profissionais que mais vão ganhar dinheiro é os profissionais da área da tecnologia. Que legal. Carla, e aí você falou algo importante, né? Papais e mamães, porque é tão difícil, né? A gente se acha super liberal. Até que você pergunta para o adolescente, mas e aí? Vamos fazer o quê? E a resposta que vem não é a que a gente espera. Ah, eu gosto de joguinhos. Não, não, não. Você pode gostar de outra coisa, de joguinhos, não. Como que a gente lida com isso? Até assim, de abrir a mente para esse novo horizonte que vem surgindo. Por muitas vezes, né, como eu mencionei, a gente escolhe profissões que os pais falaram que a gente tem que ter. Mas cada um de nós temos um talento diferente. E nada melhor do que o jovem falar do que ele mais gosta, né? E claro, orientar ele e também dar um direcionamento, não ir cortando logo de cara as asinhas dele. Se ele falar que ele gosta de gamer, se ele falar que ele gosta ali do computador, se ele gostar ali de assistir muita televisão ou de repente ele gosta muito de desenhar, porque hoje também tá, né? Pode ser que não seja aquele desenho com lápis colorido, mas sim um tablet, uma caneta diferente, por que não? Precisa ficar de olho aí nesses talentos enrustidos de alguns jovens aí. E aí a gente às vezes tem ali uma carreirinha ortodoxa, by the book, né? Se forma em... Eu sou administradora, me formei em administração, me especializei na área de finanças, trabalhei aí em grandes bancos durante muito tempo. E às vezes é difícil, né? Você pivotar, mudar de área, até de se dar essa oportunidade. Eu me lembro que quando eu fui sair do banco, me mandaram até para assistente social. Você tá louca, 42 anos, não vai mais arrumar um emprego assim nunca, né? Se eu contasse, gente, naquela ocasião que eu iria empreender, ia estar aqui num programa de televisão, meus amigos seguramente me chamariam de maluca. Pois é. Mas tem idade para ter esse limite? Até que quando eu posso arriscar? Tem um prazo de validade, um prazo certo? Eu acredito que não existe um prazo e nem uma idade X para você arriscar, né? Lógico, a gente não pode ser hipócrita e falar, não, vamos mudar de carreira agora, tô ali com 50, 60 anos. Não, não é bem assim. A gente precisa, sim, fazer um planejamento, tem que ter ali uma reserva, né? De emergência, não? Sim. E às vezes é bastante tempo, né, Carla? Esse ponto da reserva é importante, porque a gente às vezes pensa, vou sair hoje do meu trabalho e vou começar amanhã a ter uma baita grana de novo. Eu me lembro que na minha transição, gente, eu levei um baita de um tempo, talvez ali 1 ano e meio até que eu me estabilizasse e voltar a ter rendimentos
compatíveis de novo com os que eu tinha. E como que você orienta nesse sentido, essa pessoa que quer pivotar a carreira? Primeiro, ela precisa descobrir qual é o talento dela, diferente daquele que ela já atua, né? Então, assim, o meu talento é fazer picolé gourmet, por exemplo. Então, você vai ter que estudar esse mercado, se você for querer empreender, ou não. Se você atua aí na área de administração, por exemplo, não, eu gosto de mexer com alimento, né? Então, eu gosto de cozinhar, então eu vou fazer aí gastronomia. Então, você já precisa saber se você vai querer trabalhar para o outro ou se você vai querer trabalhar para você mesmo de uma forma, né? Abrir um restaurante, enfim. Então, você precisa estruturar esse sonho que você tem, né? Não é ir trocando meia dúzia trocando certo pelo incerto, de assim. forma alguma. Que vem a Carla, frustração. E como que eu identifico esse talento? Porque de repente, assim, por exemplo, eu só tinha trabalhado no banco, não tinha feito outra coisa. Tive lá atrás outras carreiras em telecomunicações, mas sempre ali, CLT, funcionária, empregada, já estava no banco há muito tempo. Aí você acha assim, puxa, eu só sei fazer isso. Se você me perguntasse, o que mais você sabe fazer? Não, eu sei fazer isso, né? Sim. E como que a gente consegue perceber e identificar esses outros talentos que possam aí ser monetizáveis? Tá. Eu vejo que hoje, né, muito se fala dos profissionais que estão ali, né, exaustos com o trabalho, né? Tem muitos deles que estão sofrendo na síndrome de burnout. Existem um certo desconforto ali que eu vejo de 70% de profissionais que trabalham nas empresas. E quando você vê esse certo desconforto, que você sentia essa tristeza, né? Nossa, hoje eu vou ter que acordar de novo para ir trabalhar. Eu penso assim, o profissional que ele vê que chegou a sexta-feira, ele fica muito feliz. Tocou a musiquinha do Fantástico, Sim, dá o palpite. Leia sinais. Leia os sinais que tem alguma coisa aí de errado, porque realmente daí você não gosta daquilo que você faz. Sim, aqui também um parênteses, não é normal você não gostar da segunda-feira. Não é normal, né? Não gostar, viver infeliz segunda, terça, quarta, quinta e só na sexta sentir a felicidade. Não pode ser assim. E o profissional também, que só fica feliz com a empresa por conta do dia 15 e do dia 30, ou do famoso benefício, né? O que você mais gosta no seu trabalho? Eu andava assim. O que você sente mais falta do banco? Do ticket refeição, do convênio médico. Também são as algemas de ouro, né? Que te prendem. Exatamente. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa que tinha happy hour toda sexta-feira. Quando eu pedi demissão dessa empresa, muitos me falaram que você é louca. Como assim você vai pedir demissão de uma multinacional que todo mundo sonha em trabalhar? Que tem happy hour na sexta-feira. Pois é. Inclusive com bebida liberada, tá? Para quem gosta, óbvio. Então, assim, eu acho que a nossa vida, a nossa carreira é muito mais do que só um benefício. É muito mais só do que o dia 15 ou o dia 30. Ou muito mais só para ter 2 dias para você se divertir, por exemplo, né? Então, já é um sinal se você sente esse desconforto. Outro sinal é, se você atua ali em determinada área, quantas pessoas hoje não têm um plano B ou uma renda extra? Você já tem um plano B, uma renda extra? Então segura aqui que a gente, depois do intervalo, a gente volta para falar sobre isso. Não saia daí. Vamos falar sobre dinheiro? Estamos de volta com seu programa sobre educação financeira e investimentos. E eu já volto te perguntando, você tem um plano B? Se hoje aquilo que você faz, de repente acabar, não der certo, ou se a relação, que muitas vezes é uma relação entre um CNPJ e um CPF, né, aí regulamentada por uma carteira assinada. Se essa relação acabar, você já sabe o que fazer?
Então, conta pra gente, Carla, sobre o plano B, que muitas vezes, quando a gente cuida bem dele, ele se transforma no plano A. Se transforma em plano A e o plano que, por muitas vezes, você vai empregar outras pessoas, tá? Por exemplo, você trabalha ali das 8 às 5 numa empresa, ou você é professora, que seja. Só que você gosta de se vestir muito bem, por exemplo. E roupa hoje em dia é caro, né? Então você é aquela famosa sacoleira. Você é aquela famosa que você compra roupa. Vai lá no Brás, feirinha na madrugada, compra, vem e revende. E revende. Você já está ali sem saber fazer no seu plano B. Outro plano B que é muito comum hoje em dia, comida. Então, você ali que trabalha numa empresa, que você sabe ali que tem uma movimentação de pessoas, tem gente que faz brigadeiro, tem gente que faz sanduíche natural. Geladinho, né? Então, assim, se você já tem esse sentimento, já aconteceu de você ter aí essa ideia, praticamente você já tem um negócio, ele não é formalizado, mas existem hoje várias ferramentas que você pode profissionalizar isso. Né? Porque, como mencionei, não dá para você ficar preso ali à empresa das 8 às 5 e ser infeliz. Você tem que buscar ali, saber o que você quer para sua vida, para sua carreira. E detalhe, se essa sua insatisfação, você colocar a culpa no seu chefe, nos seus pares de trabalho, na empresa que não aumenta o seu salário, a empresa... No chefe. A culpa é esse meu chefe, que não me deu R$1 de aumento, tem inveja de mim, não me olha, né? Muitas vezes a gente culpa o outro por algo que é nossa responsabilidade. Exatamente. Ou então aquele famoso assim, mas a empresa não paga um curso para mim. Não, não é você. A empresa já cumpre com o que ela contratou você, que é o pagamento no dia 15, no dia 30, ou no 5º dia útil, no dia 20, e o que foi acordado na hora que você assinou ali a sua carteira de trabalho. Então, você tem que ter isso muito bem separado. E às vezes, né, Carla, a gente olhar ali além do horizonte atual, gente. Porque muitas vezes aquele curso que você vai fazer não tem nada a ver com aquele seu trabalho atual, mas pode começar a ser a pavimentação de um sonho que virá em seguida. Sim. Então, olhar ali além da caixa, né? Ou aumentar o tamanho da própria caixa. Exatamente. E óbvio, né? Por exemplo, quantas pessoas a gente vê que começa com numa portinha ou começa, como eu até brinquei, sendo sacoleira. Não tenha vergonha da sua história, não tenha vergonha da sua trajetória e muito menos do seu início. Ninguém começa tendo uma empresa num galpão gigantesco, com móveis maravilhosos. Todo mundo, por muitas vezes, começa ali com a cadeira ali da sua casa, com um computador e com o seu celular, e só. Carla, e às vezes também quando a gente vai mudar de carreira, né, não é assim as mil maravilhas. Você decidiu, eu mudei, era bancária, fui ser assessora de investimentos e comecei do zero, não tinha cliente nenhum. No dia 1, eu me troquei, me maquiei, meu marido me perguntou assim, onde você vai? Eu falei, eu vou trabalhar no escritório, abri o escritório, mas você já tem clientes? Eu não tenho, mas eu vou conseguir. Mas até eu conseguir levou uma fase. E muitas pessoas, às vezes, não têm a resiliência para passar dessa primeira fase. Sim. E que conselhos você dá para quem está mudando de área? A pessoa fazia uma coisa e agora está indo para outro caminho distinto. Tá. Por muitas vezes, você vai precisar, sim, mudar a sua roda de amizades. Já começa por aí. Não é que você vai excluir o seu amigo que não é empreendedor ou o outro que deixa de ser. Não é isso. É você dar abertura e buscar pessoas que já fazem, por exemplo, a mesma coisa que você ou já é empreendedor. Porque você estão na mesma vibe, como dizem Sim. hoje, né? Na mesma conexão, na mesma sintonia. Pois é. Esse daí é o primeiro caminho. E saiba que você vai levar, assim, muito não. As pessoas vão duvidar da sua capacidade. Por muitas vezes, muitas pessoas vão falar que você não vai conseguir, que você tá louca. Fica lá quietinha lá com o seu dia 15, dia 30. Tanta gente querendo emprego e você tá pedindo demissão. Exatamente. Então, os 2 conselhos que eu dou. Mas, se você acredita em você, né? E se você não acreditar e tem medo, vai com medo mesmo. Tenha fé, tenha resiliência, seja comprometida com você mesmo. Porque quando você vai empreender, você não tem como você pensar assim, hoje eu tô com uma preguiça, vou fazer um corpo mole. Não. Hoje eu vou jogar Candy Crush.
Tem dias que dá até vontade, né, gente? Eu também tenho. Puxa, hoje eu não quero, quero ficar aqui, né, na coberta, fazer uma pipoquinha, mas é superar esses dias que a gente faz com compromisso de adulto e não criança. Eu faço o que eu tenho que fazer, não o que eu quero, não? Pois é trabalho duro mesmo. Por muitas vezes a gente vê, né, nas redes sociais, pessoas que são aí, que viraram empreendedores, que já são ricas, que já conseguiram faturar milhões. Gente, não se engane, é trabalho muito duro. Pode até ser que você alcance aí os milhões, quem não deseja, né? Mas saiba que por trás de tudo isso existe muito trabalho duro, existe muito você deixar de aproveitar o seu final de semana com a sua família para você se empenhar no seu sonho, né? Eu acredito que se você pode sonhar, né, você consegue realizar, basta você, primeira coisa que, aliás, uma das coisas que é importante você ter, a ética com você mesma. Você nunca esquecer dos seus valores pessoais, dos seus valores profissionais. Por muitas vezes você vai ver, nossa, mas o meu concorrente vende barato e eu tenho o meu preço. Vai na sua fé, vai na sua... monta a sua estratégia, né? Não se espelhe no outro, não fique, por exemplo, não fique se comparando com o outro, porque cada um tem uma história. E não dá pra gente ter dozinho da gente mesmo, né? Ai, mas eu, coitadinha de mim, você não sabe, a minha vida é dura. Eu preciso também, né, aprender a não me olhar com tanta compaixão, com tanta benevolência. A gente precisa, né, se automotivar ser muitas firme, vezes. O primeiro passo, inclusive, né, para quem pretende empreender, busque um curso de autoconhecimento, porque você tem que saber quem é você dentro do seu próprio negócio. Né? Você tem que saber ali se você vai ser a especialista, se você vai ser a empreendedora ou não, você vai ser a administradora do negócio. Aí você vai ter que ter as outras cabeças para fazer o negócio acontecer. E quando a gente cria um negócio, é uma outra personalidade jurídica, né? Que não tem nada a ver com a sua, que é um outro ser. Sim. Carla, muito obrigada por estar aqui. A Carla é autora desse livro maravilhoso, A Carreira é Sua. Recomendo a leitura. E Carla, quem quiser te achar... onde que a gente consegue te encontrar? Pode me buscar aí pelas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. Estou lá como Carla Clarinda. Carla Clarinda, recomendo, conteúdo de altíssima qualidade. E não se esqueçam da leitura. Quando a gente amplia os conhecimentos, o nosso mundo também se amplia. Carla, muito bom ter você aqui, gratidão imensa. E você não saia daí que a gente volta já no próximo bloco. Estamos de volta com o seu programa para falar sobre investimentos e educação financeira. Hoje tratando do tema transição de carreira e a gente está aqui com a Fê para falar um pouquinho sobre investimentos. Fernanda, muitas vezes a gente trabalha há anos numa empresa, como eu trabalhei aí 23 anos CLT, e de repente a pessoa rompe esse vínculo, ou é demitida, ou entra num PDV, ou ainda se aposenta, recebe um dinheiro e fica meio perdido e não sabe qual caminho seguir. O que eu tenho que parar e fazer nessa hora? Bom, Lu, primeiro de tudo, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre investimentos. Quando a gente fala de transição de carreira, é extremamente importante que haja um planejamento. Entretanto, nem sempre é possível planejar as mudanças da nossa vida, né? Nesse mundo cada vez mais dinâmico, aquela estabilidade que a gente dizia que existia antigamente, quando, né, na época dos nossos pais, entrava na indústria, ficava 20, 25, 30 anos, aposentava na mesma empresa, isso já não é mais uma realidade hoje em dia. Então, é extremamente importante que você planeje e que você comece formando uma reserva. O que é essa reserva, né? É uma reserva para que você tem que pensar o seguinte: se a minha receita, se a minha renda parar de entrar hoje, por quanto tempo eu sobrevivo, né? Com o dinheiro que eu tenho guardado, por quanto tempo eu sobrevivo se parar de entrar dinheiro?
Se esse número for um dia, 2 dias, ou Não até dá. vezes menos 10, né? Tem gente que se para de entrar dinheiro hoje tá Sobrevivi até o mês passado. já está morto, né? Então, assim, por isso é extremamente importante essa questão de você guardar uma parte do que você ganha, planejar isso e começar construindo a sua reserva de emergência. A sua reserva de emergência, ela tem que ser um investimento que não sofra grandes oscilações. Então, geralmente... Essa loucura toda de sobe e desce, ele fica ali, bonitinho. Isso, exatamente. Então, esse primeiro investimento, que é essa reserva de emergência, ele tem que ser colocado em algum produto que você tenha um pouco mais de liquidez, que é aquele dinheiro que você, se precisar, fica mais disponível, e de preferência que não sofra muitas oscilações, né? Então, porém, não pode ser a poupança, tá? Poupança não, né, gente? Não. A gente já falou aqui. Ainda que a gente não entenda de Selic, CDI, a poupança rende 70% do CDI, da Selic. E aí a gente pega ali o Tesouro Direto, pelo menos 100%. 70 a 100, 70 a 100, não dá, é muita diferença. Exatamente. Então, mesmo a reserva de emergência, que não é um dinheiro que você vai ter, né, grandes rentabilidades, você tem que gerir de uma forma bonitinha, né? Essa coisa consciente, né? Essa coisa de deixar lá sua reserva de emergência na poupança, a única certeza que você tem é que você está perdendo feio para a inflação, né? E que você está perdendo poder de compra ao longo do tempo. Então, mesmo na reserva de emergência, é extremamente importante que você escolha o produto mais adequado para conseguir melhorar o máximo possível dessa rentabilidade com essas duas características, mantendo liquidez e sem correr risco. Fernanda, e a pessoa, a gente citou exemplos aqui que a pessoa é desligada ou se aposenta e tem uma indenização, mas tem aquele caso que espontaneamente a pessoa fala, não quero mais. Demito o meu chefe, demito o meu trabalho. E aí ter uma reserva é essencial para seguir dali em diante, não? Principalmente para quem quer empreender, né? A gente viu aí, né, nos blocos anteriores falando um pouquinho sobre essa transição, falando sobre empreendedorismo. Acho que uma das grandes razões das pessoas desistirem da carreira de empreendedorismo é porque ela não acontece da noite para o dia. E você tem um tempo de maturação do negócio, mas as pessoas precisam continuar comendo, as pessoas precisam continuar vestindo, as pessoas precisam continuar morando. Então, você ter esse planejamento para você tomar essa decisão, mesmo que o seu negócio não deslanche logo de início, você ter um tempo para maturar esse negócio, é extremamente importante. Uma das grandes causas de negócios fecharem hoje é exatamente você fazer essa transição de uma forma brusca e não conseguir segurar as pontas nesse período de maturação do negócio. E o outro lado também é verdadeiro, né? De repente, quando você consegue planejar e tomar essa decisão de forma planejada, é ótimo. Mas às vezes você é mandado embora. Às vezes é da noite para o dia, você não tem isso, né? Então, por isso que criar o hábito de viver sempre um pouquinho com um padrãozinho de vida a menos do que você ganha. Um degrau, né, abaixo. Um degrau abaixo acaba fazendo com que você consiga guardar um pouco de dinheiro, e esse guardar sendo investido de uma maneira correta, pode te ajudar muito no longo do caminho e nesse processo. Ô, Fê, e às vezes a pessoa recebe a rescisão, vem todo mundo, né? Vem os parentes pedindo um pouquinho emprestado, vem alguém ali querendo vender alguma coisa, algum negócio, vem a vontade de trocar de carro, mas controlar essas emoções e entender que você terá um período de transição pela frente também é essencial. Exatamente. E quando você tem, né, já uma reserva e você recebe um adicional da rescisão, é ótimo porque você pode efetivamente investir esse dinheiro, diversificar mais seu portfólio de investimento e você tem a opção de escolher. Quando você não tem essa reserva e tudo que você tem é o dinheiro da rescisão, aí você tem que ser ainda mais cuidadoso com esse dinheiro, porque se deixar, é o dinheiro vizinho na que mão, presta, é o carro que vira, e aí o dinheiro vai embora e você nem viu o que você fez. Evapora. Né? Então é extremamente importante que você tenha consciência realmente de que aquele dinheiro é o dinheiro que vai te fazer sobreviver por um período de tempo até as coisas voltarem ao normal. Sim. E aí muitas pessoas não sabem quanto ganham e tampouco quanto gastam. E vão colocando ali, né, várias questões em débito automático, contratam vários programas, por exemplo, de streaming, podcasts, e o que é recorrente, todos os meses aquilo cai.
Então, também entender, né, o quanto eu gasto todos os meses, o que é essencial e o que eu posso cortar, também é muito importante para entender como investir esse recurso. Acho que saber o quanto você ganha e quanto você gasta é a premissa básica, né? Porque assim, eu brinco com alguns clientes que eu falo, gente, pode ser uma caneta Bic no papel de pão, não precisa de nada muito elaborado, né? Porque às vezes você fala, poxa, mas eu não consigo mexer numa planilha, eu não sei, né, como é que funciona. Não precisa ser nada, óbvio, existem várias ferramentas hoje em dia, aplicativos, ferramentas, né, sistemas, enfim, mas não precisa. Se você tem dificuldade com a tecnologia e não consegue acompanhar e não tem nenhum sistema que te atenda, Bic caneta e papel Bic de no pão. papel de pão. Todo mundo tem acesso a uma caneta Bic e um papel de pão. Anota tudo que você gasta, anota tudo que você ganha e começa a monitorar isso. E mais do que isso, né, Lu? A gente tem um hábito, na verdade a grande maioria das pessoas tem um hábito de olhar no retrovisor. Então, assim, passou, eu sei o que aconteceu no passado, né? Então, eu olho lá no retrovisor. Mas as finanças é importante você também tentar olhar para o futuro. Então, eu olho para o retrovisor para me ajudar a tomar decisão do que vem para frente. Porque o que passou, passou. Exatamente. Agora, o que vem para frente é o que importa, né? Exatamente, que a gente consiga manter os olhos aí no para-brisas, para frente, no horizonte. Exatamente. Fê, obrigada por ter estado aqui com a gente mais uma vez. Sempre um prazer ter você com a gente. Deixa aqui suas redes sociais. Lu, eu adorei. Obrigada você pelo convite. A forma mais fácil de me encontrar é pelo Instagram, Fernanda F. de Carvalho. Se quiser falar comigo, quiser dicas de investimento, enfim, me procura lá, me manda um direct e a gente conversa. Obrigada, Lu. Excelente. E você não se esqueça que toda segunda, logo depois do jornal, tem programa inédito. Então eu te espero na semana que vem. Enquanto isso, me segue lá nas redes sociais. Instagram, @LucianeQuedo, ou lá no YouTube, Luciane Quedo, vamos falar sobre dinheiro. Até semana que vem.